Inscreva-se no meu canal do YouTube e marque as notificações, o sininho, que você receberá os avisos de vídeos novos. Hoje é o vídeo longo da semana. Vou iniciar hoje essa série, toda semana fazer um vídeo mais longo. As pessoas têm gostado muito, têm elogiado nos comentários os vídeos curtos. Mas vira e mexe alguém pede, por que você não fala um pouco mais tempo? Então, com o objetivo de conciliar esses elogios e essa demanda, ambos eu acho coisas justas e que são plenamente conciliáveis, eu decidi criar isso, o vídeo longo da semana. E nesse primeiro eu gostaria de falar sobre o governo Bolsonaro e aproveitar e dialogar com vários comentários aí que eu andei vendo aí nos vídeos, né, com relação aos vídeos. E vários comentários relativos ao fato de eu ter mostrado para vocês ou para você que o governo Bolsonaro não tem o objetivo de aprovar um determinado rumo para o país, né? O Bolsonaro é um conservador, é um extremista, é extrema-direita, defende essas ideias, mas ele tenta aprová-las. Se aprovar, aprovou, se não aprovar, não aprovou. É um pouco isso. O decreto de armas que ele enviou e que foi rejeitado logo no início do governo, esse decreto, não houve empenho da parte dele e dos senadores ligados ao governo de aprová-lo. Então isso revela algum tema caro para ele, que apareceu com muita força na campanha eleitoral. Ele não fez a menor questão de aprová-lo. Porém, algumas medidas que estão mais próximas ou mais nas mãos do Poder Executivo, ele vai lá e atua nessas medidas para realizar a sua agenda de extrema-direita. Então, do ponto de vista legislativo, a taxa de conflito com o Congresso tende a diminuir. Por outro lado, os deputados, eles estão cientes da situação do país. Eles estão cientes que hoje há muito menos recursos, os orçamentos das prefeituras, todos os prefeitos, se você conversa com um prefeito de qualquer cidade que seja, ele vai apontar, né, a dificuldade do orçamento subir. A grande maioria das cidades, o orçamento está parado, a arrecadação não aumenta, porque ela depende do crescimento da atividade econômica. E os deputados sabem disso. Em sabendo disso, o apetite deles por demandar recursos do governo federal diminuiu bastante, caiu bastante. Demandar projetos do governo federal, atendimento às demandas deles. Então, tem vários fatores, quer dizer, duas faltas de apetite, né? A falta de apetite do governo de aprovar seus projetos. É um governo que não tem. O Bolsonaro queria ser presidente, foi eleito, mas nunca teve um projeto de país. Ele tem uma visão extremamente conservadora, mas não um projeto dessa visão conservadora a ser aplicado no Brasil. Então, falta apetite para ele para aprovar suas proposições. E falta apetite para os deputados para demandar mais coisas do governo. E isso faz com que a taxa de conflito, o nível de conflito entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo diminua bastante. Eu queria falar de uma coisa que houve observações, né, dos participantes aí do canal que perguntaram sobre a reforma da Previdência. No caso da reforma da Previdência, o governo apresentou uma proposta, assim, uma proposta inteiramente gestada no Ministério da Economia. E o Congresso apreciou essa proposta. Mas o governo em nenhum momento se empenhou para manter os itens, os artigos que ele enviou para lá. Se empenhou em que sentido? Em fazer a barganha política tradicional para aprovar aqueles artigos ou aquelas proposições, ou aquela proposição da maneira, digamos assim, mais completa possível, tal como foi enviada. Tá? Então, mesmo na reforma da Previdência, não houve esse empenho. E aí você pode se questionar, então por que os deputados aprovaram a reforma da Previdência? Por causa de uma visão geral na Câmara. Eles não aprovaram nem porque são bonzinhos, nem porque são mauzinhos, né? Eles aprovaram por uma visão geral na Câmara que se a Previdência continuasse ou continuar a dragar a maior parte dos recursos públicos do Brasil, qualquer um que pegue o orçamento da União vê isso, né? Se ela continuasse a fazer isso, não haveria recursos para os deputados, não haveria recurso para os prefeitos
que apoiam os deputados. Então, basicamente, foi autointeresse, né? Eles disseram, olha, ou a gente aprova isso e mais na frente volta a ter recurso para nós, ou a gente não aprova isso e a situação que hoje é ruim vai ficar ainda pior no futuro. Então não foi nenhuma benevolência, nenhuma atitude de apoio do governo, nenhuma malevolência contra a população. Nós aqui nesse canal, você sabe que eu valorizo imensamente o pluralismo, né? Ninguém tem que concordar comigo. Eu toda vez que leio uma observação, eu curto a observação, concordando ou não com ela. Eu quero que aquele que faça observação nos meus vídeos saiba que eu passei por lá e li. E a maneira que eu adotei para comunicar isso para aqueles que escrevem é curtir lá, botar o coraçãozinho. Então eu leio todas as observações. Então tem gente contra e gente a favor, isso é normal. Eu sei que a maioria, talvez, muita gente que assiste esses vídeos, né? Não sei se a maioria, mas muita gente deve ser terminantemente contra a reforma da Previdência. Eu acho que tem em dois níveis a gente pode debater a reforma da Previdência. O primeiro é que se é necessária uma reforma da Previdência. Né? Veja só, Fernando Henrique fez uma reforma da Previdência, Lula fez uma reforma da Previdência, Dilma fez uma reforma da Previdência, Bolsonaro fez uma reforma da Previdência. Todo mundo reformou tópicos específicos da Previdência no Brasil. A reforma sempre foi circunscrita a determinados temas da Previdência e ela sempre foi incremental, nunca uma reforma radical, mudando da água para o vinho. Tá? Não foi muito diferente agora. Então, todas essas reformas, e os próximos governos vão ter que fazer reforma da Previdência. Então, nesse sentido, eu diria, tem a coisa que todo mundo, né, um grande filósofo político, Thomas Hobbes, né, que disse que qualquer governo é melhor do que nenhum governo, porque qualquer governo mantém a ordem, ou minimamente a ordem. Não ter governo é a pior coisa que existe, né? Eu diria, de uma certa maneira, eu sei que tem gente que vai concordar, mas eu diria que na atual circunstância do Brasil, qualquer reforma da Previdência é melhor do que nenhuma, porque nenhuma reforma da Previdência continuaria drenando recursos importantes que assistem a população. Por exemplo, saúde e educação. Coisas que nós reclamamos não ter recurso, não tem porque esses recursos vão para a Previdência Pública. Eu não quero aqui discutir, eu não sou economista, não quero aqui discutir a parte do orçamento público que vai para o refinanciamento, para a rolagem da dívida pública. Isso eu até vou fazer um vídeo mais na frente tratando desse assunto. Mas a questão básica, quando eu falo qualquer reforma da Previdência é melhor do que nenhuma, é porque as injustiças cometidas no Brasil por não ter uma reforma da Previdência justificam a reforma da Previdência. Agora, aí vem as críticas à reforma como ela foi feita, ou os conteúdos dela. É claro que ela precisaria atacar realmente quem hoje recebe muito, a elite do funcionalismo público, enfim, vários elementos da reforma da Previdência que foi aprovada absolutamente errados, absolutamente que levam qualquer um à indignação. Né? Isso daí é um fato. Né? Qualquer reforma é melhor do que nenhuma. Essa reforma foi a melhor? Não. Teriam muitas outras reformas bem melhores do que esta. Ponto final. São dois tópicos. O terceiro é se a atual reforma da Previdência, se a correlação de forças no Congresso permitiria que uma reforma diferente fosse aprovada. Tá? Essa é uma questão, olha, tem lá os parlamentares, foi eleito um Congresso mais conservador, o PSL, que era um partido mínimo, né, 3 deputados, cresceu para 52 deputados, todos dispostos a aprovar uma reforma da Previdência muito conservadora. Então, reclamar da atual reforma aprovada é justo, é correto, faz parte, digamos assim, da militância política, porém, muito dificilmente, com as bancadas existentes hoje na Câmara e no Senado, uma reforma que fosse realmente contrária aos interesses dos mais privilegiados seria aprovada. Muito dificilmente uma reforma dessa natureza seria aprovada. Então é só para fazer esse parênteses, fechar aqui.
sobre a reforma da Previdência. Tópicos para você ir pensando acerca do que vem acontecendo no Brasil. Qualquer governo, se Haddad tivesse sido eleito presidente, ele teria que realizar uma reforma da Previdência. Seria diferente da que foi aprovada? Seria, claro, é uma outra. Não seria um governo de extrema direita, seria um governo de centro-esquerda. Então seria uma reforma diferente. Porque ainda que a correlação, ainda que o Congresso pudesse ser exatamente esse, haveria um nível de negociação com os partidos do Centrão para levar a reforma para uma outra direção. Agora o Congresso foi simplesmente deixado para fazer a reforma que ele bem entendesse em função da distribuição de cadeiras ali no parlamento. Então essa, tá? Só para que você reflita um pouco sobre a reforma da Previdência, eu acho que isso é muito importante, tá? Faz parte da política, oposição é oposição, a oposição se opõe sempre ao governo, isso é parte da política, não há nada de errado nisso. Eu sempre chamo a atenção que isso acontece em todos os lugares do mundo. O Partido Trabalhista Inglês, lá antes de Tony Blair se tornar primeiro-ministro, sempre foi contra a autonomia do Bank of England, né, o Banco Central deles lá. Sempre foi contra. Quando chegou no poder, deu autonomia para o Banco Central. Deu uma autonomia lá, um determinado tipo de autonomia. Quer dizer, ele fez aquilo que ele sempre foi contra. Né? Por quê? Porque ele era contra, porque era oposição. Quando se tornou governo, realizou algo diferente. Isso acontece em todos os lugares do mundo, não acontece apenas no Brasil. Tá? Então, voltando aí ao governo Bolsonaro, o que eu posso dizer para vocês? Ele não se interessa em nada pelos assuntos econômicos. Os assuntos econômicos estão inteiramente delegados ao Paulo Guedes, inteiramente. A única coisa que de vez em quando o Bolsonaro ele se manifesta é porque ele que tem o voto. Então, quando a pressão econômica bate no voto e bate nele, ele se manifesta. Então, em alguns momentos ele se manifesta, vai a público e depois recebe um puxão de orelha da equipe econômica e aí ele recua na declaração, diz que não foi bem aquilo. Isso já aconteceu algumas vezes. O que nós não sabemos é qual será a reação dele caso a atual crise se prolongue e vá piorando a avaliação de governo, vá piorando ainda mais a avaliação de governo. O emprego não reage, não são gerados vagas num número razoável, que o desemprego é muito grande, muito prolongado, a criminalidade, um determinado tipo de criminalidade vem aumentando muito, se disseminando em todo o país por conta do desemprego. Então a gente não sabe como será a reação. Até agora, o que ele faz? Ele não interfere em nada nas decisões da equipe econômica. E o Paulo Guedes tem seguido uma linha dogmática, né, ultraliberal. Não sabemos se vai funcionar, os economistas divergem. Os economistas liberais dizem, retira o governo da economia, deixa os investidores privados, que aí vira uma tremenda maravilha, o país cresce e vai embora. E os economistas menos liberais, mais intervencionistas, vão defender algum tipo de atitude, algum tipo de iniciativa estatal no investimento, basicamente uma maneira tradicional de empurrar a economia, dar o tranco inicial para ver se a economia volta a andar mais, por meio da contratação de grandes obras públicas. Economistas que sempre se alinharam do lado mais liberal, recentemente andaram aí publicando artigos mais intervencionistas, todos meio que dizendo, como se agora todos estivessem pensando, olha, já testamos muito não intervencionismo, né? De alguma maneira, desde Dilma o governo vem se retraindo, desde Joaquim Levy, né? Então com Dilma, Temer, Bolsonaro e a economia não reage. Então vamos tentar algo diferente. Ninguém sabe o que vai acontecer. Esse é um fato. Tá? Um crescimento discreto, talvez, pouca geração de emprego, alguma, mas não suficiente para aliviar de fato e melhorar bastante a sensação térmica que a população tem da temperatura da economia. Tá? Então, o que nós vemos hoje é um presidente pouco interessado em economia e muito interessado em outros temas, em outras questões. Nós não sabemos, eu acho que é bom enfatizar isso, se ele continuará pouco interessado nos temas econômicos, se e quando
a situação da economia apertar ou tiver um impacto piorando ainda mais a avaliação do governo, a soma de ótimo e bom do governo. Então esse vídeo mais longo de hoje eu gostaria de tocar nesses temas, né? E, como eu disse, o meu objetivo é toda semana ter aqui um vídeo mais longo de análise da política, de análise da relação entre política e economia, de análise da sociedade brasileira. De tempos em tempos eu irei soltar vídeos curtos e longos analisando a sociedade, não somente a política e a economia. Mais uma vez, torço aqui, peço a você para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, os sininhos e, gostando desses vídeos, divulgue esse canal para seus amigos, parentes, para que eles possam também tomar parte. Um forte abraço aí.